Como escolher a prótese peniana certa para você? Fica aí que eu vou te explicar isso agora. Eu sou o Dr. Alexandre Miranda, médico urologista e andrologista, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre prótese peniana. Como escolher. Não se esquece de dar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Então, se você tem uma disfunção erétil, que a gente fala que é refratária, que não funciona, você não consegue recuperar a qualidade da sua rigidez com uso de remédio oral ou até injetável, nada disso está dando mais jeito, ou você tem uma contraindicação para o uso de uma medicação dessa, ou então você deseja resolver de forma definitiva a sua qualidade de disfunção erétil, então você provavelmente é um candidato para um implante de prótese peniana. E aí vem a pergunta que sempre acontece: qual é a melhor prótese peniana para mim? Então fica aí que a gente vai falar um pouquinho mais sobre prótese peniana. A primeira coisa, eu tenho que dar algumas informações para vocês sobre as próteses penianas, algumas dúvidas que os pacientes sempre colocam. Primeiro é em relação ao tamanho peniano. Meu tamanho peniano vai diminuir? Bom, em geral, o que vocês têm que ter em mente é que o tamanho peniano com uma disfunção erétil tem uma tendência à perda do comprimento e até calibre peniano. Uma disfunção erétil de longa data. Então, quando você coloca a prótese peniana, provavelmente seu pênis vai ter esta dimensão nova, que é menor, por conta das patologias, das doenças que você teve. Então, tem muita gente que pergunta, além disso, do tamanho, algo mais pode interferir além da disfunção erétil? Bom, você pode ter também uma coisa que me perguntam, a perda do enchimento da cabeça do pênis, que a cabeça do pênis fica cheia de sangue. Isso pode ser perdido? Sim, isso pode ser perdido, mas em geral, essa perda do enchimento da cabeça peniana, ela acontece para lesão de algum nervo. Isso pode decorrer, na maioria das vezes, paciente que operou câncer de próstata, fez uma radioterapia, ou paciente que tem um diabetes muito mal controlado por um longo período. Isso vai gerar também uma alteração do nervo periférico. E essa perda do nervo é que gera essa incapacidade de enchimento da glande. O que eu costumo falar em geral é, se você já tem um bom enchimento da glande antes do procedimento, provavelmente você continuará tendo um bom enchimento da glande depois. Mas e aí, tem como saber como é que vai ficar o meu comprimento peniano antes de colocar a prótese? Bom, tem sim. Geralmente, durante uma avaliação médica, nós fazemos uma tração da glande, mas tem uma forma certa de fazer isso. E o pênis sob tração, feito por um profissional, ele vai ter mais ou menos o comprimento, ou aproximadamente bem uma diferença de milímetros, entre o que será depois do implante de prótese peniana. E lembrando que a cabeça, você pode ter uma ereção gerada por uma prótese peniana, posso pegar aqui, por exemplo, a prótese peniana inflável, inflar ela, estou com meu pênis em ereção, mas se você não está excitado, a cabeça não vai se encher de sangue. A cabeça ela não é ligada à prótese peniana. A prótese peniana ela fica por dentro do corpo cavernoso. O que é isso? É a parte dura do corpo cavernoso, a parte dura do pênis. Esse é o corpo cavernoso. É ele que vai ficar com a prótese preenchida. A cabeça não faz parte do corpo cavernoso. A cabeça ela pousa em cima do corpo cavernoso. Então, é isso que vocês têm que ter em mente em relação a comprimento peniano. Aí vem outra pergunta, mas eu vou perder a sensibilidade? Como é que vai ficar meu pênis? Vai ficar robótico? Não, peraí. A sensibilidade peniana, o desejo, a libido, a capacidade de ter orgasmo, ela vai permanecer, tá? Não vai mudar. Lembrando sempre que quem fez uma prostatectomia radical, quer dizer, que operou um câncer de próstata, teve que tirar a próstata, vesícula seminal. Então vai ter o orgasmo, mas não vai ter a ejaculação. É uma coisa interessante, embora o orgasmo e a ejaculação ocorram de forma simultânea, o orgasmo é o quê? É o prazer. A ejaculação é jogar algo para fora do pênis, que é o líquido seminal. Isso aí são eventos, embora aconteçam juntos, eles são separados. Então, quem tira a próstata, a vesícula seminal, não vai ter a ejaculação, a saída de nada, porém tem o orgasmo é mantido. Então, isso é importante de falar. Quando a prótese peniana ela é colocada nos corpos cavernosos, você tem que lembrar que a gente tem que botar naquele miolinho da parte rígida do pênis. E quando isso é feito, a gente destrói esse tecido. Então, esses cilindros,
Se eles forem removidos depois, quer dizer, cilindros o quê? Tanto uma prótese semirrígida ou prótese inflável, são sempre 2 cilindros. Se eu coloco, para colocar, né, esses cilindros, eu tenho que destruir o miolo do pênis. E essa destruição é algo irreversível. Então, se depois você quiser tirar a prótese, tô arrependido, quero tirar a prótese, quero voltar a ser como eu era. Não vai voltar. Porque quando você retira os cilindros, aquele espaço que era preenchido pelos cilindros, ele cicatriza. E é um processo irreversível. Então não tem nenhuma outra forma de tratar essa disfunção erétil depois que você vai para uma prótese peniana. É por esse motivo que a gente pensa ou tenta de tudo antes de partir para o implante, porque é algo irreversível. E é por esse motivo que isso tem que ser muito discutido com o seu médico. Não sai tomando uma decisão de forma apressada. Com relação a tipos de prótese peniana, nós temos 2 tipos de prótese peniana. Eu vou mostrar. Nós temos a semirrígida ou maleável hoje, que é essa daqui, né? Você dobra a prótese quando quer ter ereção, quando não quer você dobra. Ou nós temos as infláveis, né? Como é que é inflável? A inflável, 3 volumes que nós chamamos hoje. Porque ela tem, por que 3 volumes? Cilindro, reservatório de líquido e bomba, onde infla e desinfla essa prótese. Então, essas basicamente são os 2 tipos de prótese peniana que nós temos hoje no mercado mundial. Tem uma terceira prótese que eu não tenho aqui, que é a chamada prótese de 2 volumes. O que é a prótese de 2 volumes? Seria basicamente essa prótese daqui, porém sem este componente que é o reservatório de líquido. Seria só a bomba e os cilindros. Mas eu vou falar um pouquinho mais para frente onde você vai pensar em colocar uma prótese dessa, vantagens e desvantagens. Vamos falar então um pouquinho sobre as próteses infláveis primeiro, né? A prótese inflável, ela tem a vantagem de gerar uma ereção muito similar a uma ereção normal, tá? Ele vai alternar então entre momentos de rigidez e flacidez. Exemplo, aqui está rígida, a prótese está numa ereção. Quando eu aperto o botãozinho, ele vai transferir o líquido que estava dentro desses cilindros para dentro do meu reservatório. E quando esse líquido vai voltando, está aqui retornando, vou acelerar aqui e apertar um pouco para vocês verem, ele acaba gerando então um estado de flacidez. Então o pênis fica em ereção e fica mole, né? Flácido também. E isso faz com que essa ereção gerada por essa prótese, ela seja uma ereção muito similar a uma ereção normal. E por isso que essa prótese faz muito sucesso. E isso deixa o seu pênis de uma forma muito natural, então. Porém, tem algumas desvantagens em relação a essa prótese. É necessário a colocação de um reservatório de líquido, como eu mostrei para vocês, né? O paciente tem que saber usar a bombinha, tem que ter uma destreza manual. Essa bombinha fica embaixo da pele da bolsa escrotal. Não fica no testículo. Você não vai apertar o testículo, vai doer, não é nada disso. Essa bomba ela fica no meio entre os 2 testículos, um pouco para baixo, tá? Porém, alguns pacientes, né, possuem uma boa destreza manual e aí ele vai ter facilidade de inflar e desinflar. Outros já vão ter um pouco de dificuldade para inflar e desinflar se não tem força na mão, se não tem destreza manual. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Caso você tenha uma dificuldade para manejar objetos pequenos ou não tenha muita força na mão, não precisa tanta força assim não, tá, gente? Estou falando força, mas é uma força pequena. Talvez a prótese inflável não seja a melhor opção para você, né? Próteses penianas infláveis, no geral, ele é hoje considerado padrão ouro. O que é padrão ouro que a gente fala em medicina? É a melhor forma de se tratar, de forma mais eficaz, de se tratar a disfunção erétil, tá? Trazendo os melhores resultados, ele vai ter boa rigidez, bom calibre, vai ter um toque na ereção similar a uma ereção normal e também alternado com uma flacidez, um estado mole, né? E gerando uma espontaneidade de ereção ou não ereção para o paciente. A prótese peniana também, ela é a melhor opção para os pacientes que foram acometidos pela doença de Peyronie, aquela curvatura peniana adquirida ou as deformidades penianas adquiridas. A prótese peniana inflável, ela é superior à semirrígida. A prótese peniana também tem uma outra vantagem, que ela não comprime de forma constante os tecidos penianos, porque ela esvazia. Então ela não fica ali o tempo inteiro comprimindo o tecido. Então isso acaba trazendo uma menor chance de complicações, como perfurações, erosões, né, geradas por isquemia. Por esse motivo é que preferimos a prótese inflável nos pacientes até que possuem lesão raquimedular. Porque
Porque o paciente que tem lesão raquimedular, ele não tem muita sensibilidade. Então, ele pode ter uma chance maior de erosões, de lesões. Por esse motivo, a prótese inflável acaba tendo vantagem. Então, da forma que eu falei, se você tem baixa destreza ou força manual, talvez a prótese inflável não é uma boa opção para você, tá? Você vai precisar achar essa bomba, então pode gerar dificuldade. Lembrando que na prótese inflável, geralmente você tem que apertar. Sempre me perguntam, mas quantas vezes eu tenho que apertar a bomba? Óbvio que depende do tamanho do pênis. E aí vai variar o tamanho do cilindro, a quantidade de líquido que vai entrar para encher esse pênis. Pênis menores eu preciso de pouco líquido, então eu vou apertar poucas vezes a bomba. A bomba é a mesma. Pênis maiores eu vou precisar apertar mais vezes. Em geral, varia ali de 8 a 20 vezes que você vai apertar essa bomba para poder encher. E depois, para esvaziar, toda a prótese inflável, ela tem um botão, que aí você pega aqui, ó, na prótese, você vai ter um botãozinho que você vai apertar para ele desinflar, como eu fiz aqui ainda há pouco. A prótese peniana da Boston, que é a AMS, que é a American Medical System, né, 700, ela tem uma peculiaridade, vou até pegar aqui para mostrar, ela tem uma cobertura antibiótica. Olha aqui, ó. Por isso que ela é amarelada. Ela é amarelada porque ela tem uma cobertura antibiótica. Porém, alguns pacientes são alérgicos a esse antibiótico utilizado nesta prótese. Então, você tem que consultar um médico, a gente tem que avaliar, dependendo da alergia que você tem, talvez essa prótese aqui não seja a melhor opção para você. A gente tem outra prótese, por exemplo, a prótese da Coloplast, onde a gente bota o antibiótico que a gente quiser, então a gente escolhe o antibiótico que o paciente não tem alergia. Uma outra contraindicação também acaba sendo lúpus eritematoso, o paciente que tem lúpus. Esse tipo de antibiótico que está aqui cobrindo não é uma boa ideia, porque ele pode piorar o lúpus do paciente, tá? Então, todo paciente que tem essas alterações, a gente tem que discutir, então talvez a prótese da Boston não seja a melhor prótese para você. Vou falar um pouquinho agora daquela prótese que eu disse para vocês que era igual a inflável, só que é mais ou menos isso aqui, ela só tem a bomba e os cilindros, tá? Ela se chama Ambicor, também é uma prótese fabricada pela Boston Scientific, tá? A vantagem dela é que você não tem que colocar aquele reservatório de líquido dentro do abdômen do paciente. Mas qual o problema dessa prótese? Por que a gente não gosta tanto dela? Porque a rigidez peniana com essa prótese ela não é tão rígida quanto uma prótese de 3 volumes, quer dizer, que tem o reservatório. Por isso, ela não deve ser utilizada também em pacientes que têm doença de peronia, porque você precisa de uma rigidez axial muito boa. Uma outra contraindicação também, além do paciente ter a doença de peronia, são pacientes que têm um comprimento peniano maiores do que 15 centímetros. Quando isso acontece, você precisa de mais rigidez axial, porque quanto maior longitudinalmente o pênis, eu tenho que tentar compensar com uma rigidez maior para ele não ficar bamba. Então essa prótese também não é uma boa prótese para quem tem um pênis maior do que 15 centímetros. Uma outra desvantagem dessa prótese, que é a Ambicor, é que ela não esvazia completamente, como a de 3 volumes. Então o pênis sempre fica ali meia bomba, né, que a gente brinca. Ele nem fica muito rígido quando infla e quando desinfla ele fica ali meia bomba. Por isso ela não deve ser usada também em pacientes que têm um comprimento peniano menor que 9 centímetros. Que aí o que acontece é que ela esvazia tão pouco que a diferença entre o estado dela cheia, rígida e vazia praticamente não varia. O paciente vai ficar quase que constantemente com o pênis em rigidez, tá? Então ela também não deve ser utilizada se você tem um comprimento peniano menor do que 9 centímetros. É difícil colocar também em pênis que tem um calibre um pouco mais reduzido, porque o mecanismo de inflar e desinflar está dentro da prótese, então ela é uma prótese que já tem um diâmetro um pouco maior. Então, se você é um paciente que está ali na média do calibre um pouco menos, talvez essa também não seja a prótese para você. Geralmente a gente escolhe essa prótese em pacientes que apresentam algumas condições, né, que vão dificultar a colocação do reservatório, tipo uma radioterapia. Só que hoje, com as novas técnicas de alocação extra-anatômica, quer dizer, fora do local habitual que a gente colocava o reservatório, a gente consegue colocar 3 volumes mesmo em pacientes que antes tinham essa contraindicação, tá? Então, a indicação dessa prótese acaba sendo muito relativa, né? A gente tem que considerar também o uso em pacientes dela, né? Em pacientes que têm baixa destreza manual. Talvez o paciente com essa prótese, que tem uma baixa destreza, consiga inflar. Porque diferente da outra, que você tem que apertar 8, 20 vezes para inflar, essa prótese você aperta de 1 a 5 vezes.
E para desinflar, você tem que pegar a prótese e dobrar. É engraçado. Você tem que pegar a prótese cheia, aí você dobra a prótese e ela vai e esvazia. Só que isso gera um problema também. Às vezes o paciente está lá no meio da relação sexual, a posição muda, a mulher muda, o parceiro ali muda, e aí perde, esvazia a prótese no meio da relação. Então isso é um outro problema. Porém, quando a gente avalia o resultado, satisfação, nos pacientes que têm mais de 65 anos de idade, ela acaba tendo até uma taxa de satisfação bem razoável, muito parecida, até não chega, óbvio, na prótese 3 volumes, né, que dá uma rigidez maior, que tem essas outras vantagens. E por último, eu vou falar um pouquinho sobre as próteses maleáveis, né? As próteses maleáveis, ó, estão aqui, maleáveis por quê? Porque eu posso dobrá-las, né? Elas ficam na posição, botar reta. Então são as próteses maleáveis, né? Devido à maior taxa de satisfação das próteses infláveis, o uso da maleável caiu muito no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos. As principais razões para selecionar um dispositivo desse, maleável, em vez de um inflável, na população em geral, são, número 1, custo, facilidade de colocação para o cirurgião. Então, você não precisa ter um cirurgião altamente treinado, diferente de uma prótese inflável, para colocar uma prótese dessa. Então, um cirurgião com menos experiência vai conseguir colocar. Ela tem uma simplicidade no uso, então os pacientes não precisam inflar, não precisa palpar onde está a bomba, apertar o dispositivo para esvaziar. Então ela é muito mais simples para o uso, né, do que a inflável. Também não tem nenhum problema se você não tem força, se você não tem destreza. É uma escolha, óbvio, que pessoal do paciente, né? Alguns pacientes acabam optando porque a prótese maleável ela tem um pouco menos de taxa de falha mecânica, vai quebrar menos, vamos botar assim, do que uma inflável, só que, só para lembrar, os números de taxa de falha mecânica são muito pequenos hoje, muito diferentes do que acontecia no início das próteses penianas. Lembrando que essas próteses já existem há 50 anos. Foi em 1973 que nós tivemos o primeiro implante de prótese peniana. Mas a prótese peniana maleável, ela é a prótese mais usada no Brasil e no mundo inteiro. Por que isso? Porque ela tem um custo menor, só por esse motivo. Nos pacientes também com doença de Peyronie, elas acabam gerando uma taxa de satisfação menor do que as infláveis. Então, doença de Peyronie em geral, melhor resultado realmente com prótese inflável, tá? Como essas próteses maleáveis, né? Elas mantêm uma compressão constante no tecido, ela está ali o tempo inteiro comprimindo o tecido peniano, elas podem causar uma deterioração e afinamento desse tecido ao longo do tempo. Então, o pênis ele pode afinar e alguns pacientes se queixam. Isso é muito provável numa prótese maleável. Na inflável já é o oposto que acontece, porque acaba distendendo o tecido. Alguns pacientes também podem ter dificuldade para escolher a prótese, né? Para esconder essa prótese, né? Tem muitos pacientes que reclamam da prótese maleável porque o pênis fica constantemente em ereção e é difícil ele esconder, então tenta botar uma cueca mais apertada para que isso não apareça. Então essa é uma desvantagem também da prótese maleável. E por fim, né, a falta da flacidez peniana, né, pode tornar os futuros procedimentos urológicos difíceis, né? Exemplo, paciente que vai ter que fazer uma raspagem da próstata porque a próstata ficou muito grande, vai ter que tirar um cálculo da via urinária, teve um cálculo no rim. Isso daí vai ficar muito inviabilizado ou difícil, né, com a prótese semirrígida, porque o pênis está em ereção, você não consegue entrar com o aparelho de forma adequada, tá? Então, assim, a gente tem que ponderar muito o uso da prótese maleável nos pacientes, principalmente nesses pacientes que têm história de doença urológica, tá? E com relação agora sobre contraindicações, né, a colocação da prótese peniana, nós temos algumas, né? Algumas comorbidades múltiplas que elevem o risco cirúrgico desse doente. Um paciente tem um risco cardíaco muito alto, né? Não tolera esforço físico, é um diabético muito mal controlado, não se deve colocar. Então, primeiro a gente deve tratar, melhorar essa diabetes para depois do paciente compensado pensar na implantação de uma prótese, porque isso pode aumentar o risco de infecção, que é uma catástrofe dentro de uma cirurgia de prótese peniana. Pacientes também que têm uma capacidade mental reduzida acaba sendo uma contraindicação. Algumas contraindicações também dos pacientes, a realização da anestesia, também não tem jeito, são contraindicações para a colocação da prótese peniana. E pacientes que têm uma lesão infecciosa no pênis também, genital.
Isso também é uma contraindicação para a colocação da prótese peniana. Então, assim, para concluir, a gente pode falar que a prótese peniana é uma excelente opção para homens com disfunção erétil, né, refratária ao tratamento médico ou com contraindicações para o seu uso, né, das medicações. Existem 3 principais tipos de prótese peniana para escolher. Você tem a prótese maleável, né, a prótese inflável 3 volumes, a prótese inflável 2 volumes, né? E lembrando que as próteses penianas infláveis de 3 volumes são hoje o padrão ouro para o tratamento da disfunção erétil em países de primeiro mundo, tá? E em especial para pacientes com doença de Peyronie, tá? No entanto, as próteses penianas de 3 volumes requerem a colocação de reservatório. É necessário uma destreza do paciente, uma equipe médica treinada, o que pode ser limitante em algumas situações. Uma prótese peniana de 2 volumes é uma boa opção, né, para alguns pacientes que têm ali um pênis do tamanho normal, que não tem nenhuma doença peniana, como uma doença de Peyronie, ou que devem evitar a colocação de reservatórios. Lembrando que isso também acaba sendo relativo hoje, tá? Por conta da colocação que a gente chama extraanatômica fora do local habitual, tá? Os dispositivos, essas próteses maleáveis, eles são populares, onde a cobertura do plano de saúde é limitada, é no caso do Brasil, Índia, alguns outros locais, tá? E acaba sendo uma opção mais barata para os pacientes, com uma razoável taxa de satisfação para o casal. Porém, quando a gente compara com a satisfação com a prótese inflável acaba ganhando. Então, por fim, aí eu quero falar que se você é um paciente que está precisando de uma prótese peniana, avalie com o seu médico, com o seu andrologista, urologista, todos os riscos e benefícios para você, tá? O tipo de prótese, o que cabe melhor de acordo com a doença que você tenha, para juntos chegar à melhor solução para o seu caso, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de dar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo.